Bom dia a todos. Eu me chamo Edvânia e queria agradecer a oportunidade de estar participando do terceiro Congresso Nacional e primeiro Internacional de Tecnologias e Comunicação da Educação Inclusiva. O tema do meu trabalho é Ensino de Língua Portuguesa e Exclusão. Eu trouxe aqui uma citação do Monteiro Lobato, onde ele diz que quem não lê, mal ouve, mal fala, mal vê. As nossas perguntas geradoras, né? Eu tenho aqui os autores escolhidos para falar sobre esse tema. São o Chomsky, 2009, de Almeida e Freytag, 2014, onde eles falam das habilidades linguísticas, e Trocmé-Fabré, que fala mais exclusivamente sobre o ensino. A primeira pergunta é: o que se entende por competência linguística e quais as capacidades mentais que tornam possível a aquisição de uma língua? Muitos alunos de língua portuguesa, né, a gente ouve muita gente falar: eu não sei, eu sou ruim em português. Mas por que essa crença? Né? Vamos discutir isso aqui. Qual a natureza do conhecimento que uma pessoa tem de sua língua materna que lhe permite fazer uso dela de modo normal e criativo? Esta pergunta foi feita por Chomsky, dos seus estudos sobre a gramática gerativa, e vamos também discutir essa pergunta aqui. O que seria então competência linguística? A competência linguística é o sistema que permite aos falantes de uma língua distinguirem uma sentença gramatical de uma não gramatical. Então, o que seria gramatical? A princípio, não é um erro gramatical, tipo um erro de pontuação ou um erro de... Os erros gerais, né, que as pessoas cometem quando dizem que não sabem a língua portuguesa. Seria aquilo que não é entendido. Então, basicamente, gramatical é aquilo que é possível de ser entendido, como exemplo aqui, o gato comeu o rato, todo mundo entende isso. Mas quando eu digo o rato U comeu o gato U, essa sentença seria não gramatical. Por quê? Porque ela foge aos parâmetros da língua portuguesa, que são objeto, verbo, ou sujeito, verbo, objeto, né? Então, esses seriam os parâmetros básicos. Depois a gente vem com desempenho linguístico. O desempenho linguístico, aí sim, é aquilo que a gente chama de erro gramatical, né? É um conjunto de imposições que limitam o uso da competência. Então, você consegue falar, você consegue se expressar, consegue expressar alguma ideia em sua língua materna, você tem competência linguística. Só que o desempenho linguístico já é um up a mais, né? Chomsky, em 1965, discutiu isso. A teoria da gramática interessa-se pela questão: qual é a natureza do conhecimento que uma pessoa tem de sua língua que lhe permite fazer uso dela de modo normal e criativo. Isso está em Chomsky, 2009. É uma pergunta que o autor faz para trazer, então, à discussão as competências e desempenho linguístico. Já Trocmé-Fabré, que é uma das autoras também utilizadas nesse artigo, ela vai perguntar, então, por que os alunos supostamente não estão aprendendo. Nós vemos, né, através das avaliações institucionais e até mesmo da nossa avaliação como professor em nossas escolas, que os alunos não estão aprendendo, de fato. Então, o que é que acontece quando o aluno que ouve e fala, que teve uma aquisição normal de uma língua materna, onde foi que ele se perdeu? Por que ele não alcançou, então, a leitura e a escrita? Então, a Trocmé-Fabré, ela traz a ideia do sofrimento cognitivo, que é o quê? A ideia de que uma pessoa tem de que ela não é mais capaz de aprender. As funções essenciais do processo de aprendizagem, como auto-organização, autopoiese, que é um conceito um pouco novo para algumas pessoas, mas que significa produzir a si próprio, né? A estabilização e regulação, a transformação, a adaptação e a evolução
Sob essa perspectiva, o sujeito não é apenas um ator, e sim um autor do processo de aprendizagem. Então, quando o aluno espera que algum professor seja tão bom, né, existe também essa crença, né, de que o professor é bom ou ruim, que esse professor vai trazer então o aprendizado para ele e ele não se esforça mais porque ele acha que ele em si não é competente, tem essa ideia aí do sofrimento cognitivo. Trocmé-Fabré, ainda em 2010, ela fala que aprender é um processo de criação de laços em nossa vida mental, afetiva, sensório-motora e neurológica, desculpa. Esses laços são fundamentalmente complexos, transitórios, adaptáveis, dinâmicos, heurísticos. Isso está em Trocmé-Fabré, 2010, na página 28. Ou seja, nós precisamos de um componente afetivo, de acreditar de que nós podemos ainda aprender para que realmente aprendamos. Mas ela ainda traz outros problemas que a gente vai ver um pouco à frente. Ainda falando sobre os conceitos de competência, desempenho e habilidades, Almeida e Freytag e Levi-Vygotsky trazem a ideia da habilidade. O que seriam habilidades? Ouvir, falar, ler e escrever são habilidades linguísticas, são as 4 habilidades linguísticas delimitadas pelos autores. A aquisição da linguagem para Vygotsky é um componente social. Então, eu trago no meu artigo dois exemplos, né? O exemplo das crianças chamadas Feral Children, que é uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos com crianças lobo, né? Crianças que foram criadas por animais. Existem muitos relatos falsos também, mas alguns relatos são verdadeiros de crianças que foram criadas por animais ou privadas de contato humano, que foi um outro exemplo que eu trouxe da Romênia comunista, em que algumas crianças foram privadas de contatos com adultos. Elas foram simplesmente armazenadas em um local e foi descoberto, né, aquilo era, pasmem, né, uma pesquisa científica, e foi descoberto que crianças privadas de contato com adultos não desenvolviam linguagem, mesmo estando em contato com outras crianças. A um certo ponto, essas crianças deixaram até de chorar, porque elas sabiam que não adiantava. Ou seja, o choro é também uma linguagem, também comunica alguma coisa, né? Capovilla ainda trouxe Capovilla, que ele traz a questão da privação de entrada, ou seja, a surdez pode fazer com que uma criança não adquira a linguagem em tempo hábil. Ou seja, quando você não tem uma boa entrada, um bom estímulo de entrada, não somente na surdez, ele descobriu que isso pode levar à automatização de erros que serão observados na leitura e na escrita incorreta de palavras, levando ao baixo rendimento escolar. Voltando a Trocmé-Fabré, agora em 1997, né, esse trabalho dela, ela diz que os professores saem da universidade sem conhecimento da realidade cognitiva do ato de aprender. Então, Trocmé-Fabré, por buscar o componente neurológico do aprendizado, ela traz que muitos professores não estudam isso na universidade. Então, se você pergunta hoje a um professor como o cérebro aprende, ele não sabe nem como começar a explicar, né? Ou como o cérebro aprende a linguagem. Então, isso não é estudado nas universidades, segundo ela, e deveria ser um componente central do estudo de qualquer professor, mas isso faz com que a escola seja uma escola excludente, porque essa ideia da dualidade entre professor-aprendente, saber ignorar certo ou errado, também é um problema que ela identifica como um problema na formação do professor. Nós vemos que, segundo o PISA, né, o Brasil, o último PISA, né, de 2018, o Brasil, em leitura, nós éramos o pior país da América do Sul, com 413 pontos, estando mundialmente entre o 55º e 59º lugares. A frequência à escola segue sendo obrigatória, o currículo segue sendo imposto e nós não mudamos nada. As minhas considerações finais.
O que eu percebo é que, se adquiridas de forma natural, a competência e as habilidades linguísticas estarão garantidas. Então, sem problemas no mecanismo de entrada, sem problemas de aquisição da linguagem, sem problemas de contato com humanos adultos, né? Outra coisa também importante que observamos é que o substrato biológico do ato de aprender, que deveria ser o ponto central da formação de qualquer professor, não tem sido ensinado nas escolas de formação de professor. Se a escola não leva em consideração o trabalho de cientistas como Trocmé-Fabré, Vygotsky, Chomsky, que se propuseram a estudar as estruturas profundas da linguagem humana, acaba por atrapalhar ao invés de ensinar o perfeito desenvolvimento das competências, do desempenho e das habilidades linguísticas. Muito obrigada. Termino aqui a minha participação.